vamos. Boa tarde, meus queridos e maravilhosos alunos. Vamos que vamos. Cadê meus queridos? Cadê a Feliciane Gomes? Cadê o Luiz Kerlow? Gracieide? Cadê vocês, meus queridos aí de Paulistana, Queimada Nova, São Julião, Sigefredo Pacheco? Que mais, pessoal, que está aí conosco? Paulistana aí colocou, né, que está conosco. Deixa eu ver a outra cidade que está aí conosco. Ligadinhos e ligadinhas. Vamos que vamos, meus queridos. Então, quero que vocês participem, meus queridos. Vamos focar aqui, meu querido e maravilhoso Examar Caba Forte. Então, meus queridos, hoje, o que nós vamos falar na aula de hoje? Organização da ação. Vamos falar de desempenho organizacional, meus queridos alunos. Já ouviram falar nesse assunto? Pois vamos lá. O que nós vamos ver hoje, meus amores? E meus amados e minhas amadas? Vamos conceituar a função de organizar, a organização. Vamos explicar como as organizações se organizam e vamos explicar as características do desempenho organizacional. A gente vai trabalhar estes assuntos, meus queridos. Vamos lá. A organização como função administrativa. A gente vai falar dos conceitos e definições deste assunto. Organização como função administrativa, gente, pode ser conceituada como estabelecimento de uma estrutura formal. Opa, peraí, professor. Estrutura formal, Gracieide? Como assim? De autoridades e atividades mediante a qual se apoiam as fases e métodos de trabalho para atingir seu objetivo, meus queridos alunos. Seus objetivos. Olha a importância deste assunto para vocês, meus queridos e maravilhosos alunos, que tanto tenho apreço, certo? Gosto demais, meus queridos. Então vamos participar, meus queridos. Vamos focar. Vamos focar para a gente poder atingir, nosso objetivo, tá? Certo? Para a gente atingir o nosso objetivo. Professora Eliana de Souza Barros, boa tarde para você, minha querida. Vamos focar. Normalmente, gente, em nossas casas, fazendo uma analogia, uma comparação, a gente tem que colocar cada coisa no seu devido lugar. A gente tem que organizar. A gente tem que organizar nosso quarto, nós temos que organizar a cozinha, nós temos que organizar tudo. Tudo no seu devido local. A organização, gente, como função administrativa, ela pode ser conceituada como sendo estabelecimento de uma estrutura formal. Quando a gente trabalha com a questão de estrutura, a estrutura formal, a gente diz assim, olha, a gente tem uma hierarquia. Você deve obediência ao setor tal, ao setor tal, a esse setor, certo? Cada um com as questões dos seus setores, ó. Cada um com seus setores. Então, a autoridade, as atividades mediante qual se apoiam, esses métodos, a gente tem que atingir nosso objetivo. Yandra Mendes. Como é que eu vou atingir meus objetivos? Através de uma estrutura formalizada. Eu tenho que saber quem é a autoridade dentro da empresa. Eu tenho que saber quais as atividades, Gracieide, que eu vou executar dentro de uma empresa. Eu posso fazer um comparativo com a questão de organização, Gracieide, com nossa casa. Você é uma pessoa organizada? Aí você diz assim para mim, Gracieide,
Sou, professor, sou organizada. Então você sabe de maneira lógica e racional onde está tudo. Então, quando eu falo organização como função administrativa, ela complementa a função do planejamento. Porque, primeiramente, lembra que eu falei do planejamento estratégico? Primeiramente, a gente fala do planejamento, que é a definição de missão, de objetivo, de planos. Depois a gente organiza, divide trabalhos, agrupa de atividades, aloca recursos. Tendo em vista, para atingir esses objetivos e metas, as organizações devem preparar uma estrutura interna, de que modo a se tornar eficientes no desempenho das tarefas são necessários para o cumprimento da sua missão. Então tá aqui, gente. Organização é isso. Além de você conseguir atingir seus objetivos e metas, você precisa de ter uma organização. E lembrando, gente, que esse processo administrativo aqui, um depende do outro. É interdependente. Anote essa palavra. Interdependentes. Um depende do outro. Um depende do outro. Um depende do outro. Eu não posso separar. Certo? Eu não posso separar. Então, um depende do outro, meus queridos alunos. Então, tome bastante cuidado. Comecem a pensar como seria essa interdependência. Como seria essas questões de dependência e interdependência. Então, para uma organização conseguir atingir seu objetivo, meus queridos alunos, precisamos colocar isso em mente, certo? Precisamos em mente esses fatores. Ok, meus queridos alunos? Estão conseguindo compreender o que eu estou querendo trazer aqui para vocês compreender, entender e atingir o objetivo organizacional através de uma boa organização, certo? Então, o primeiro passo para ser um bom gestor é ser um bom organizador, tá? Seja organizado. Então, gente, a organização, foque nisso aqui, ó. Segundo o Hidalberto Chavenato, a organização é a função administrativa que se incube. Então, qual é a função dele? Eu tenho que organizar, agrupar, identificar, ver quais são as atividades importantes para que eu possa direcionar os objetivos gerais da empresa. Ou seja, esse agrupamento de atividades, ele vai reunir pessoas, recursos materiais, recursos financeiros, recursos administrativos, para que eu possa conseguir atingir esse objetivo. E a organização que lida com pessoas, ela lida com questão de responsabilidade, com autoridade. Ou seja, gente, para que os objetivos sejam alcançados, além de haver um bom planejamento, certo? Além de haver um bom planejamento, eu preciso de pessoas, e essas pessoas, elas possam fazer atividades, executar atividades, trabalhar de maneira eficaz, eficiente, ser produtivos. Graceide, tem um cara que eu sigo, o Wendel Mendes, que ele diz que nós somos mais ocupados do que produtivos. Nina, minha querida e maravilhosa, minha levita, minha Nina levita, minha aluna profética, minha aluna cantora gospel, eu gosto muito da Nina Brito. Então, Nina, Gracieide, Andra, Luiz, vocês têm que observar que nós, como técnicos em administração, vamos lidar com pessoas. Temos que saber lidar com pessoas, minha querida Maria Clara, aí de Dom Expedito. Tenho que saber lidar com pessoas. Você tem que saber lidar com recursos materiais. Você tem que saber lidar com os recursos administrativos. Você tem que saber direcionar
de maneira eficaz e eficiente todas as atividades. Tem que saber adequar esses grupos, a autoridade. A organização, pessoal, ele forma o quê? Ó, equipe de trabalho. Equipe de trabalho e trabalho em equipe. Certo? Existe uma diferença. Equipe de trabalho, ó, você, equipe de trabalho, Gracieide, Luiz, Yandra, Nina, vocês vão trabalhar em equipe. Eu formei uma equipe de trabalho para trabalhar em equipe. Por quê? Eu preciso saber trabalhar em equipe. Nem todo mundo sabe trabalhar em equipe. Tem gente que trabalha de maneira individual muito melhor do que trabalhar em equipe. Tem gente. Mas isso não é legal. Então, a organização, como função administrativa, ela serve para quê, professor Gilvan? Ela serve para quê? Para agrupar e estruturar todos os recursos disponíveis na organização. Ela serve para agrupar as pessoas para que estas trabalhem melhor em conjunto. Ela permite o alcance dos objetivos almejados da melhor forma possível. A organização, gente, é necessário porque o trabalho empresarial a ser realizado é impossível para uma só pessoa. É impossível. Impossível. Certo? Então, nós temos que pensar nessas questões. A organização é necessário porque o trabalho empresarial a ser realizado é impossível para uma só pessoa, certo? Então é permitir que os objetivos almejados da melhor forma possível. Esse é o passo. A organização é necessária porque o trabalho empresarial a ser realizado é impossível com uma só pessoa. Tem que haver o trabalho em equipe. Equipe, meus queridos. Trabalho em equipe. Vocês sabem trabalhar em equipe, Emily? Hein, Érica? Barros, Tauan. Tauan, tu sabe trabalhar em equipe? Quem sabe trabalhar em equipe? Todos vocês sabem trabalhar em equipe? Hein, Valesca? Tudo bem, Valesca? Sabe trabalhar em equipe? Opa! Tauan lindo. Ô, Lima. Ele sabe trabalhar em equipe. Então, é muito bacana essas questões de trabalhar em equipe. Nem todo mundo sabe, vocês acreditam? Eu já vi alunos, quando eu ia dividir os trabalhos, Tauan, quando eu divido o trabalho, o aluno falava: professor, deixa eu fazer sozinho. Deixa eu trabalhar sozinho. Aí a pessoa fala. Então, meus queridos alunos, é muito comum. Flávio não sabe fazer trabalho em equipe. O Gutim acabou de colocar que o Flávio não sabe trabalhar em equipe. Ó, tá vendo aí um exemplo? Nem é todo mundo que sabe trabalhar em equipe. Eu vejo muita gente que sabe, tem gente que não sabe. Eu sei trabalhar em equipe. Eu gosto de trabalhar em equipe. Eu não tenho nenhuma dificuldade de trabalhar em equipe. Certo? Eu sempre procuro dar a melhor forma possível. Fazer com que o trabalho ele seja cheio de sinergia, que o trabalho ele seja cheio de paz, harmonia, e seja que chegue a um determinado comum, né? Cada um consiga atingir seus objetivos respeitando cada um, a opinião, fazendo um brainstorming. Não existe ninguém mais sábio do que o outro. Ah, fulano é mais inteligente do que não sei quem. Não existe isso, gente. Todos nós temos uma questão de inteligência, certo? De buscar a questão
de chegar. Então, o Flávio tá de camisa cinza, professor. Ah, esse daí que tá de camisa cinza, né? E esse de camisa branca, quem é, Gutinho? Quem é esse daí que tá de camisa branca? Hein? Então, meus queridos alunos, vejam bem. Vejam essas questões de que forma nós podemos atingir nossos objetivos organizacionais. Tranquilo? Estão conseguindo compreender, meus queridos alunos? Então, meus queridos, é importante a gente trabalhar essas questões com vocês. Eu quero que vocês saiam daqui com conhecimento do que é um planejamento, o que é uma organização, direção, controle. Certo, pessoal? Eu quero que vocês tenham essa conscientização. Entendeu? Ou não? Ok. Então vamos lá. Professor, organização. Ela tem duas definições, segundo Sobral e Pesce. É como entidade social, como função administrativa. Como entidade social, o grupo é estruturado de pessoas que atuam em conjuntos para alcançar os objetivos comuns. Já como função administrativa, que é o nosso caso, que nós estamos estudando, é a função do processo de administração responsável pela distribuição de trabalho, recurso, autoridade pelos membros. Gente, só isso. O que mais cai em provas. Quando a gente for fazer a prova da gente no segundo semestre, quando tiver questões, já vou colocar questões para vocês, vocês vão entender. Entendeu? Vocês vão entender da melhor forma possível o que é importante para a questão de provas de concurso. Deu para entender, meus queridos? Ok? Então, função do processo de administração responsável pela distribuição de trabalho, ou seja, o trabalho em equipe, formar trabalho em equipe, saber os recursos humanos, recursos materiais, financeiros e a autoridade pelos membros da organização. Dividir, cada um vai fazer o quê? Só que tem uma parte, meus queridos alunos, que cai muito em provas. Muito em provas. A organização administrativa deve se basear em 5 princípios. 5 princípios da organização. Princípio da especialização, que a organização deve fundamentar-se na divisão do trabalho, que provoca a especialização das pessoas em determinadas atividades. A especialização, gente, produz um incremento da quantidade e qualidade de trabalho executado. Esse é o princípio da especialização. Vocês lembram quando Fayol, Taylor, eles desenvolveram princípios? Princípio da divisão do trabalho, princípio da ordem, da equidade, da autoridade, da unidade de comando, da unidade de direção. Vocês viram isso? Lembram ainda? Pois o princípio da organização, ele segue a mesma linha de raciocínio. Mesma linha de raciocínio. Então, o princípio da especialização, tá aí. Entendeu? Então, é muito mais comum que vocês imaginam. Conseguiram compreender, meus amores? Simples. Que vocês consigam entender este assunto. Porque, gente, não adianta eu ficar aqui gastando tempo de vocês, gogó, e vocês não conseguirem compreender. Vocês têm que compreender, meus amores. Compreendam.
Compreendam. Compreendam. Vejam a importância. Então, meus queridos alunos, a organização deve fundamentar-se na divisão do trabalho que provoca a especialização das pessoas em determinadas atividades. A especialização produz incremento da quantidade na qualidade de trabalho. Princípio da definição funcional. Outra questão. Princípio da definição funcional. O trabalho de cada pessoa. Aqui a especialização do trabalho ficou ligado na questão da divisão, certo, gente? Na divisão do trabalho, por exemplo, eu sou professor, o Ezabai é diretor, o Jair é coordenador. Isso é uma divisão, especialização, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Já o princípio da definição funcional diz assim, olha, qual é a tua função? Quando você chegar no trabalho, que tipo de atividade você vai fazer? E quais as relações que você tem com outros órgãos? E qual é a sua autoridade e responsabilidade? Tem que estar por escrito a definição funcional. Então, Gilvan é professor do ensino técnico, formado em matemática e administração, tá vendo? Aí são as relações, são os aspectos de responsabilidade. Aí tem que ser utilizado, gente, o organograma, claro. O organograma, onde vai haver uma descrição do cargo, da organização para entender o princípio, tá? Depois desses princípios, vou colocar umas questões para vocês entenderem. Princípio da paridade da autoridade. Aí depois que você faz a divisão do trabalho, escolhe a função, você vai escolher a autoridade e responsabilidade. O que é isso? A autoridade é o quê, professor? É o poder de dar ordens e exigir obediência ao subordinado. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Dentro da administração é assim, dentro das organizações. A responsabilidade é o dever de prestar contas ao superior. Certo, meus queridos alunos? É o dever. Estão conseguindo compreender? Ou não? Estão conseguindo compreender? Ou não, meus queridos? Estou colocando aqui para vocês de uma maneira bem simples. A autoridade ele pode te dar ordens. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, Flávio. Quem é a autoridade maior em sala de aula? O professor. Quem é a autoridade maior da escola? A diretora. Então isso é comum. Dentro da administração a gente saber quem eu devo, saber quem é o maior responsabilidade. Quem eu devo prestar contas. Isso é a responsabilidade. É o dever de prestar contas. Já o princípio da paridade salienta que o dever deve haver uma correspondência entre o volume da autoridade e da responsabilidade atribuída a cada pessoa do departamento. Paridade salienta que deve haver uma correspondência entre o volume de autoridade e responsabilidade. Ou seja, gente, não pode haver exageros. Tem que ter um equilíbrio nesse princípio da paridade é colocado para vocês. Tá, meus queridos alunos? Conseguiram compreender? Certo? Ou não, meus amores? Então, o que seria esse princípio? Princípio da paridade. Conseguiram compreender? Ou não tem ninguém assistindo minha aula? Não é possível, meus queridos alunos. Cadê vocês? Paulistana, Sigefredo Pacheco, Queimada Nova. Cadê Sigefredo Pacheco? Cadê a galerinha aí de Expedito Lopes? Cadê a galerinha de Expedito Lopes? Emily Dantas. Então, estou conseguindo explicar bem para vocês. Tá ficando alguma dúvida? Gente, me dê aí um feedback. Me dê o feedback. Flávio disse que não entendeu. Gente,
É igualdade, paridade. Paridade, o princípio da paridade, gente, nada mais do que é igualdade de tratamento. Igualdade de tratamento entre as partes. O princípio da paridade dentro da administração pública ou das... Disse que não entendeu, né? Aí, ó. Estamos entendendo, professor. Pessoal de Fredo. Então, o princípio da paridade ele tem a ver com isso. É a garantia de todo mundo ser tratado igual, sem distinção. Só porque você é uma autoridade maior do que eu dentro da hierarquia, você pode fazer tudo. Não é assim. O princípio da paridade ele não corresponde. É isso. Entendeu? Cuidado, meus queridos alunos. Nós temos que ter bastante cuidado nessas questões que está sendo colocado aqui para vocês. Bastante cuidado. Não vão cometer equívocos em relação a estes conceitos que eu estou colocando. Ok? Então, estou trazendo aí para vocês esses valores, esses pensamentos, para que vocês possam não errar mais. Que bom, o pessoal de Sigefredo está colocando que entender. Então deve haver uma correspondência. Quando eu falo esse nome aqui, correspondência, só colocar assim, ó, igualdade. 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 De autoridade e responsabilidade atribuída de cada pessoa. Ou seja, gente, tem que ter uma equivalência necessária para evitar certas pessoas ou departamento abusem de maneira excessiva as suas responsabilidades, sem a necessidade. A autoridade, de maneira demasiada, a autoridade para muito pouca responsabilidade. Às vezes a pessoa não é nem chefe. Tem gente que é tem o mesmo carro que a gente e quer mandar, mandar não, bora aí, não sei o que, faz isso aqui, menino. Eu digo, ô, gente, tu é mesmo técnico em administração que nem eu, quer ser mais do que eu, que é isso? Então, não pode haver. A cada autoridade deve corresponder uma responsabilidade equivalente. Unidade de comando. A autoridade deve se basear em princípio de liderança. Princípio de liderança. Para que se perpetue o bom relacionamento das equipes. A cada responsabilidade deve corresponder uma autoridade que permita realizar. Então, meus queridos, ali é o segundo princípio. O terceiro princípio. Boa tarde, manda um salve aí para o Elias Maluco de Lima. Elias o quê? Ah, desculpa, Elias Raimundo de Lima. É de Paulistana. Meu grande abraço, pessoal de Paulistana. Vamos lá, meus queridos. Aí nós temos o princípio escalar. Olha, princípio escalar. Hierarquia, gente, ó. Nós temos uma estrutura organizacional linear. Nós temos uma estrutura funcional. Nós temos uma estrutura linha staff, que é a mistura da linear com a funcional, certo? Que é a mistura. Que ele traz também linear, ó, funções. Funcional, ó, só linear, manda aqui, ó. Manda em todo mundo. Diretor manda na gerência A, gerência B. Manda no técnico administrativo A, no técnico administrativo B. Mas esse aqui não pode mandar nesse aqui, ó. Na execução, não pode. Porque isso já entra na estrutura funcional. A estrutura funcional, ó. Um manda no outro, ó. Ele pode, sim, ter o princípio da autoridade. Certo? Pode ter os dois, professor? Pode, linha staff. Certo? Então, gente,
em princípio escalar, cada pessoa deve saber exatamente quem presta contas, quem é minha autoridade, quem é meu chefe. Refere-se a cada cadeia de relações diretas, de autoridade de um superior para um subordinado, em toda a organização, desde a base até a cúpula, onde geralmente está o diretor principal com a autoridade máxima. Então é o princípio. Princípio de função de linha staff. É outro. Deve-se definir a maneira mais clara possível, não só a quantidade de autoridade atribuída a cada pessoa do departamento, mas também a natureza dessa autoridade. Esse princípio leva à distinção entre as funções de linha staff dentro da empresa. As funções de linha são aquelas diretamente ligadas aos objetivos principais da empresa. As funções de staff são aquelas que não se encontram diretamente ligadas àqueles objetivos. As funções de staff são aquelas que são comumente chamadas de equipe de apoio. Então, gente, no critério de distinção é o relacionamento direto ou indireto com os objetivos empresariais e não com o grau de importância. Então, a linha de staff tem isso. Entenda, as linhas de staff são aquelas que não se encontram diretamente ligadas aos objetivos. As funções de staff são aquelas de apoio, que ela apoia, certo? Então, as funções de linha de staff estão ligadas diretamente aos objetivos principais da empresa. A de linha. Lembre disso, ó, de linha, as funções de linha. Já a de staff, não. Não são aquelas que estão diretamente ligadas. Isso os concursos vão pegar vocês. Certo? Um dia que vocês forem fazer alguma prova, né? Alguma prova, vocês vão ver que eles vão tentar colocar as funções, trocar as ideias das funções. Então não é possível a quantidade de autoridade atribuída em cada pessoa, mas também a natureza dessa autoridade. É o princípio que leva à distinção entre as funções de linha e a de linha staff. Então, vamos exercitar. Chega de delongas, chega de conversa. Vamos exercitar. Vamos falar. Vamos lá ver se vocês conseguiram compreender. Eu quero aqui que todos participem. Fiquem ligados aí, pessoal de Paulistana, Sigefredo Pacheco, entendeu? Vamos lá, meus queridos de São Julião, Queimada Nova. Quero ouvir se vocês estão ligadinhos. Questão de concurso. A organização administrativa deve se basear em princípios da organização. Refere-se cada cadeia de relação direta de autoridade de um superior para um subordinado em toda a organização, desde a base até a cúpula, onde geralmente está o chefe principal como autoridade máxima. Qual princípio foi definido acima? Ó, refere-se que cada cadeia de relações diretas de autoridade de um superior para o subordinado, toda a organização, desde a base até a cúpula. Desde a base até a cúpula, onde geralmente está o chefe principal com autoridade máxima. Isso é uma função de linha staff, definição escalar, ou funcional, especialização ou autoritarismo? Autoritarismo. Pessoal de Paulistana colocou letra A. Tauan Lima colocou letra E. Autoritarismo. Existe esse autoritarismo? Vamos lá, Tauan. Vamos pensar aí um pouquinho. Porque existem questões absurdas. Que às vezes coloca coisas absurdas. Então, meus queridos. Vocês conseguem compreender? Vamos lá. Quero vocês participando. Vamos lá. O que mais? Ó, só Paulistano que participou. Cadê? Cadê o restante aí? Queimada Nova.
Represente São Julião. Sigefredo Pacheco, representa. Representa. Vamos lá, meus queridos. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Ninguém mais vai participar? Os queridos. Vamos participar. Estou esperando. Quero ver a participação dos meus queridos e maravilhosos alunos. Vamos participar. Dou-lhe uma. Letra A. É letra B. É letra C. É letra E. Hein, meus queridos? Vamos lá. Posso dar a resposta? Para ver quem acertou. Vamos lá. Gente, é a letra C. Falou em princípio escalar. Vejam só. Vejam só. Princípio escalar. Cada pessoa deve saber exatamente quem presta as contas. E sobre quem possui autoridade. Olha aqui, ó. Ó, descrição aí, ó. Refere-se a cada cadeia de relações diretas de autoridade de um superior para um subordinado em toda a organização, desde a base aqui, ó, até a cúpula, ou seja, o diretor até a cúpula, onde geralmente está o diretor principal como autoridade máxima. Então, ali foi a transcrição disso aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele pegou a mesma transcrição do livro. Mesma definição. E colocou aí, pessoal de São Julião, ó. Vamos para a segunda questão, meus amores. Para vocês entenderem. A organização administrativa, ela deve basear-se em princípios, é o que nós vimos. Uma delas estabelece que a organização deve fundamentar-se na divisão do trabalho, que provoca a especialização das pessoas em determinadas atividades. Tal princípio é conhecido como princípio da definição funcional, princípio da responsabilidade, da especialização, da função de linha, staff ou da cadeia escalar. A organização administrativa deve se basear em princípio. Um deles estabelece que a organização deve fundamentar-se na divisão de trabalho. Gente, falou em divisão de trabalho, não tem erro. Não tem erro. Palavra-chave. Eu até risquei. Palavra-chave. Letra A, definição funcional. Letra B, princípio da responsabilidade. Letra C, princípio da especialização. Letra D, princípio da função de linha, staff. Letra E, função escalar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Meus queridos e maravilhosos alunos. Cadê, cadê? Vamos lá. Cadê, meus queridos? Ah, Gracieide aí. Firme e forte. Muito bem, Sulamita. Cadê a Sulamita? Paulistana colocou A. Colocou aí A. Gracieide, letra C. Tauan, letra E. Gente, a resposta correta, bem simples, quando se fala em divisão de trabalho, quando fala em divisão de trabalho, quando fala em divisão de trabalho, olha só, quando se fala em divisão de trabalho, nós temos a letra
Acertaram aí quem colocou letra C, que foi a Gracieide Vieira. Gracieide, parabéns. Palavra-chave. Falou em divisão de trabalho. Falou em divisão de trabalho. Nós temos aí especialização. Temos especialização, viu, pessoal? Por quê, gente? Olha só. Olha aqui. Olha aqui. Simples. Lá no Conheço. Eu até fiz o quê, ó? Só para facilitar a vida de vocês, ó, o que foi que eu fiz. Eu até cheguei, a Gracieide estava ligada. Eu disse assim, Gracieide. Eu falei assim. Falou em divisão de trabalho e especialização, ó. Falou em princípio de definição funcional, fala-se em organograma, fala em atividade de cada órgão, fala de relações de autoridade, fala de responsabilidade de aspecto. Então existem palavras-chave que dá para vocês matar a questão. Entendeu? Exato, Gracete, acertou. Parabéns. Vou te dar 2 pontinhos, espera aí. Segura teus pontos aí, ó. Vou te dar 2 pontos. Tá? Tá aqui, Gracede, ó. 1 ponto. 2 pontos. 3 pontos para você. 4 pontos. Tá valendo. Caraca, que massa, Gracede. Que você me orgulha, mulher de Deus. Eu fico bestificado, fico feliz. Gracede, vamos me ajudar aqui na terceira questão, Gracede. Terceira, Cauê, que é o amigão aí do John Victor. Vamos lá. Entender a administração como um processo que se compõe dos outros processos. Presta atenção. Entender a administração como um processo que se compõe de outros processos. Então, compõem-se outros processos e funções. É a essência, é chamada de enfoque funcional, meus queridos alunos. Uma abordagem funcional. Agora, vamos lá na questão. John Victor, olha aqui, meu caro estudante. Assinala a alternativa que apresenta dentre as funções ou os processos do processo administrativo, aquele que é o processo de definir trabalho a ser realizado, as responsabilidades, além do processo de distribuir recursos. Gente, é a definição de uma função. Quando ele fala que o cara é responsável por distribuir recursos disponíveis, de fazer a divisão do trabalho ou trabalho em equipe, de realizar as responsabilidades, ó, cada um no seu quadrado. Você vai trabalhar com isso. Esse processo administrativo ele é conhecido como coordenação, planejamento, organização, execução ou controle. Vamos lá, minha querida Gracieide Vieira. Quero que meus amores participem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, meus queridos. Opa, tô gostando de ver, meus queridos Tauan. Tauan diz que é letra B. Planejamento. Feliciane Gomes diz que é letra B, planejamento. Gracieide diz que é letra B, planejamento. Eduardo Araújo colocou letra C. Cauã, letra C. Paulistana, letra C. Gente, bem no início da nossa aula eu expliquei cada um, certo? Eu falei do planejamento, mas eu entrei hoje num assunto que foi até no início da nossa aula. Ó, presta atenção. Vocês vão mudar de ideia depois disso aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Eita, diretor, ó. Foi isso aqui. No slide 14. Tá? Ó. Vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui.
Slide 14, meu diretor. Então, o que que acontece? A organização com função administrativa, presta atenção. Bem no início dos nossos slides, ó, eu quero que vocês prestem atenção. A organização como função administrativa pode ser conceituada como sendo estabelecimento de uma estrutura formal de autoridade, atividade mediante, apoia fatos e métodos. Presta atenção. A organização como função administrativa complementa a função de planejamento, tendo em vista para atingir os objetivos e metas. Ou seja, a organização, presta atenção bem aqui, ó. Nós estamos estudando essa aqui. Planejamento, quando fala em definição de objetivos, missão, planos, é planejamento. Quando falar na questão de divisão de trabalho, designar atividades, agrupar atividades, alocar recursos disponíveis, é organização. Quando falar em designar pessoas, coordenar esforços, motivar, liderar, orientar, é direção. Quando falar em controle, definição de padrões, monitorar desempenho, avaliar desempenho, ação corretiva, segundo o Dalberto Cavenato, é controle. Então, meus queridos, ó, vamos prestar atenção só esse slide aqui, ó. Preste atenção só esse slide. O que é organização? Planejamento. O que é planejamento? É traçar metas, objetivos. O que é planejamento? Traçar metas e objetivos. E planos. Entendeu? Planos, metas e objetivos. E o que é organização? É a função administrativa que vai organizar, agrupar atividades para atingir os objetivos. Ele envolve agrupamento das atividades, reunião de pessoas. Ele envolve divisão de trabalho em equipe. Ele vai agrupar o quê? Pessoas, permitir que eles alcancem os objetivos, ó. Então vamos voltar na questão. Ah, outra coisa aqui, ó. Decore isso aqui, tá? Graciede. O que é função de organização? Segundo Sobral e Peça. Responsável pela distribuição de trabalho. Presta atenção nisso aqui, ó. Recursos disponíveis. A autoridade pelos membros da organização. Ele vai distribuir. Agora vamos para a questão. Depois que a gente tirou a dúvida. Vamos para a questão. Certo? Para não... Vamos lá. Vamos ler agora. Assinale a alternativa que apresente dentro das funções ou processo administrativo, que é aquele que o procede definir trabalho. Presta atenção, Graciede, ó. Definir trabalho a ser realizado. A responsabilidade de realização, além do processo de recursos. Assinale a alternativa que apresenta o processo. Qual é a letra agora? A Graciede mudou agora de ideia. Olha, a Graciede. Isso é muito bom, Graciede. Significa que está prestando atenção. Prestando bastante atenção. Tá vendo aí? Tô gostando de ver. Nessa situação. Vamos lá, alguém mais mudou? Então, conseguiu compreender? Tá certo, pessoal? Conseguiram compreender? Bom, vamos lá. Exatamente. Ó, o que a minha amiga fez? A Graciede. Tá certo. Pessoal de Paulistana, vocês acertaram, viu? Parabéns aí para vocês. Um ponto aí para vocês. Valendo uma caixa de bombom, sem bombom dentro, para a quarta questão. Valendo uma caixa de bombom sem o bombom. Vamos para essa questão aqui, certo? Para vocês conseguirem compreender. Em relação às funções administrativas, julgue o item. Cauê, acertou aí, valendo... Cauê acertou, Eduardo acertou.
certo? Parabéns aí, valendo um ponto aí para vocês. Uma caixa de bombom sem bombom. Eu quero que vocês acertem a quarta e a quinta. Em relação às funções administrativas, julgue o item. A função de organização é responsável pela divisão de trabalho e pela definição de autoridade e da responsabilidade do cargo. Vocês concordam? Certo ou errado esse item, gente? A função de organização é responsável pela divisão de trabalho, pela definição da autoridade e da responsabilidade de cada cargo. Cauê, tá certo ou tá errado essa afirmação? Paulistana, mais uma vez, ativo, me orgulhando de vez. Olha só que maravilha, gente. Que maravilha. Eu estou amando. Aí o pessoal aí de Paulistana hoje está super ligado. Aí vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gracieide disse que é certo. Isabela Rocha disse que está certo. Tauan Lima disse também que está certo. O Rômulo. Eita, gente, que orgulho dessa galera. Eu fico muito feliz. Aí da galera tá participando de maneira assídua. Cauê Oliveira disse que dá certo. Gente, e a Érica também. E Eduarda. Certíssimo, meus queridos. Parabéns, parabéns. Acertaram, parabéns. Um pontinho, uma caixa de bombom aí, sem bombom para vocês aí de Paulistana. Para vocês aí que estão participando. Certo? A Gracieide. Gracieide, você é de qual unidade, Gracieide? Que o professor não lembra. Rômulo, Eduarda. Coloque aí para mim mandar um abraço aí para essas cidades lindas e maravilhosas. Gostei de ver. E vamos para a quinta. Em relação às funções administrativas, julgue o item. Vamos para a quinta. A designação de pessoas e a coordenação de atividade dos empregados em uma organização são características da função organização. Presta atenção. Eu vou designar pessoas e a coordenação de atividade dos empregados em uma organização característica da função organização. Certo ou errado? O Rômulo aí é do Dom Expedito Lopes. Ô, cidade, certo? Eita, eita, eita. Gente, está errado. A designação de pessoas e a coordenação de atividades tem a ver com a coordenação. Nós temos o planejar. Nós temos o organizar. Lembrando, gente, que o organizar, a característica dela vai ser essa. Divisão de trabalho, palavra-chave, nunca esqueça disso. Palavra-chave. Agora, planejar, organizar, direcionar, ó. Direcionar tem a ver com isso aqui, ó. Designação de pessoas e coordenação das atividades dos empregados, ó. Coordenação. Então, quem acertou aí essa questão? Isabela Rocha disse que estava errado, acertou. Rômulo disse que estava errado, acertou. Gracieide, certo, só que eu estou na dúvida. Tauan Lima disse que está errado, eu li errado. Não tem problema, meus queridos. Como é? Falou em nome de coordenação de atividade, gente, ó. É só responder, coordenar. Palavra-chave, coordenação. Tudo que tiver a ver com coordenação, comando, direcionamento, coordenar e comandar são duas palavras chaves do direcionamento. Ok? Do direcionamento. Vamos que vamos. Gente, então, tá aí, eu coloquei algumas questões. Agora nós vamos ver os componentes da organização. O que é os componentes da organização, professor? Toda organização tem que ter tarefas, pessoas, órgãos, departamentos, né, que é a mesma coisa, relacionamentos. Ou seja, meus queridos, tarefas têm a ver com a divisão de trabalho, especialização das atividades. Isso são componentes da organização. Pessoas que têm habilidades, aptidões, interesses, experiência, prática. Órgãos, nós vamos falar de departamentalização daqui a pouco. Certo? Ah, com toda certeza, minha querida Gracieide. Vou trazer muito mais questões para a gente debater. E já, Gracieide, vou colocar mais questões, tá? Não sai daí não, que já tem mais questões para a gente debater. Preste atenção à minha explicação aqui, que vai ter questões de acordo com a minha explicação.
Ó, então departamentalização vai cair questões já já sobre departamentalização. Relações, pessoas, trabalho, relacionamento com a outra pessoa, relacionamento interpessoal. Então, como as empresas se organizam? Elas se organizam, gente, através de uma estrutura organizacional. Ela tem para atingir seus objetivos, ela precisa ter estrutura, ela precisa ter níveis hierárquicos de maneira verticalizada, certo? Então, onde vai ter o nível tático e operacional. Gente, vai ter o nível estratégico, tático e operacional. Deu para entender aí, minha querida professora Vanusa de Sigefredo Pacheco, ó. Beijo para você, minha querida professora. Tranquilo, meu querido diretor? Então, meus queridos alunos, não saia daí que a gente vai ver um assunto como as empresas se organizam através dos seus níveis hierárquicos, ou seja, através da departamentalização. Sai daí que a gente volta já já.